Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Parabéns por 11 anos. Parabéns. Eu vi o nascimento. Participamos juntos. Eu estava ouvindo os testemunhos, me lembrando, né? Sempre quando eu venho aqui, eu acho que eu falo isso, né? Que eu estava num congresso lá em Goiás, e lá o Senhor falou comigo que, retornando para Campos, eu ia ajudar no nascimento de algumas igrejas. E eu me lembro que eu fiquei assim, surpreso. Eu falei: Senhor, glória a Deus. Nossa igreja já tinha aí 10, 11 anos lá, a discípulo de Jesus. E quando eu cheguei, logo quando eu cheguei, eu comecei, eu estive com a pastora Érica, e o que Deus estava fazendo nesse nascimento da comunidade Cura. Você está no lugar onde a palavra de Deus é honrada, onde a liderança é consagrada ao Senhor. Você está no lugar onde Deus tem sido glorificado. Amém? Glória a Deus. Uma alegria estar aqui. E nesses 11 anos, muitos foram os milagres que a gente viu, né? Mas muito mais foi o que Deus fez e a gente não viu ainda. Os nossos olhos veem limitados, irmãos. Quantas pessoas que aqui foram fortalecidas, edificadas, e hoje estão servindo ao Senhor. Assim é o reino de Deus, porque as sementes, elas vão muito além do semeador. E vocês têm semeado. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Traga um abraço da nossa igreja. Os irmãos queriam vir, mas eu proibi todo mundo. Falei: não, dia de culto, né? Aí eles vão desfalcar lá as escalas, né, que a gente tem. Mas trago um abraço. Semana que vem é o nosso aniversário lá, nós vamos celebrar na semana que vem. Então, os irmãos que puderem estar lá no sábado, né? Sábado nós vamos ter 18 horas, a gente começa o culto. Agora a gente faz uma coisa dessa: dá uma parada, faz um lanche de comunhão e depois volta o outro culto, seguida, né? Então, sábado começa às 18. Se precisar sair mais cedo ou quiser ficar lá até as 21h30, a gente vai ter 2 momentos de oração, de palavra. Glória a Deus, glória a Deus. E glória a Deus, minha esposa está aqui comigo, né? A Gabi, a maioria conhece. Glória a Deus. Chegamos aí do Espírito Santo, estavam lá em Alegre ministrando lá, também no aniversário de uma igreja batista lá, Batista Renovada. E eu tenho o desafio de trazer uma palavra que está queimando no meu coração, mas vou tentar falar em 20 minutos. Amém? Glória a Deus. 20 minutos? Vou tentar. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Tracônites e Lissânias, tetrarca de Abilene, e sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Endireitem suas veredas, todos os vales serão aterrados e os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, porque a gente depende do Senhor, da graça dEle. Como a pastora Érica falou, a gente ora andando, a gente ora caminhando, a gente ora todo o tempo, mas a gente tem que sempre lembrar que, se o Senhor não falar com você, meu irmão, a mensagem pode ser bem explicada, você pode compreender, mas nós precisamos pedir para Deus falar com a gente. Amém, irmãos? Deus já está falando, testemunhos, louvores, mas que Deus fale individualmente e nós como igreja nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por esses 11 anos. Obrigado, Pai, pela história de cada um que aqui está. Obrigado pelo que o Senhor tem falado nessa noite. Oramos na dependência do Teu Espírito Santo, para que o Senhor aplique uma palavra específica no nosso coração nessa noite. E que essa palavra traga edificação, consolação, traga também, ó Deus, exortação, para a glória do Teu nome. Nós suplicamos na dependência do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos,
lendo a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber que há algo que é essencial para caminharmos com Deus. E de tantas coisas que são essenciais, uma delas que eu quero falar nessa noite. É essencial como povo de Deus, que a gente ouça a voz de Deus. Amém? Como começou a comunidade cura? O Senhor falou ao coração das pastoras. Como que o Senhor livrou Noé no tempo do dilúvio? Deus falou ao coração de Noé. Como que Deus começou uma nação, a nação de Israel, através de um homem chamado Abraão? Abraão era idólatra, estava lá na Babilônia, e Deus falou ao coração de Abraão, no meio ali da cidade totalmente distante de Deus. E assim é em toda a história bíblica. Eu vou resumir para a gente não ficar aqui livro por livro, mas quando você chega no tempo do Novo Testamento, você vai ver Deus falando e Jesus dando muita ênfase a isso, dizendo, olha, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, vai construir a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra, está falando daqueles que estão ali, também ouvindo, e não praticam, vão edificar a casa sobre a areia. E Jesus tem um texto muito tremendo que ele diz o seguinte, vede muito bem como vocês ouvem. Irmãos, o segredo de caminhar com Deus é estar sempre ouvindo a voz de Deus. A igreja caminha, e nós vimos aqui nessa canção, ela não foi parada pela perseguição, a igreja não foi parada pelo Coliseu, a igreja não será parada pelo anticristo, a igreja avança porque ela ouve a voz de Deus. Você está aqui hoje porque você ouviu a voz de Deus. De alguma forma Deus te trouxe para aqui, nessa reunião, talvez seja o primeiro culto seu aqui, não sei, ou você veio porque um amigo seu te chamou, alguém da sua família, mas o mais importante que nós precisamos lembrar, que eu quero lembrar com os irmãos nessa noite, precisamos ouvir sempre a voz de Deus, irmãos. Agora, nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus, e é muito mais difícil nos momentos de crise. O texto que nós lemos, irmãos, fala de um momento de muita crise para a nação, o povo de Deus. Você percebe no versículo 1, que eu fiz questão de ler, que Lucas, que escreveu esse evangelho, ele não foi apóstolo, mas ele era, além de médico, historiador. No capítulo 1, ele disse que ele fez uma investigação acurada. Ele fez uma autópsia, a palavra no grego. Ele estudou para poder escrever de maneira tão minuciosa. E Lucas diz o seguinte, que quando ele vai trazer essa palavra, no versículo 1, ele fala de uma série de governantes daquele momento. Ele fala o nome de 7 autoridades daquele momento. 5 governantes e ele fala 2 sumos sacerdotes. E aqui você já tem um retrato de como que era o momento que Israel estava passando, irmãos. A nação estava debaixo de um momento de opressão política. Governos corruptos, violentos, e você sabe da história de Herodes, da dinastia de Herodes. Ali tinha o governador Pôncio Pilatos, ninguém mais do que ele. Lucas faz questão de falar das 5 autoridades de governo e 2 sumos sacerdotes. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Havia uma crise tanto na questão de política, como uma crise também espiritual, porque sumo sacerdote era só um. E nesse tempo tinham 2, que era sogro e genro. O sumo sacerdócio, que era algo tão tremendo, aquele que ia representar o povo diante de Deus, estava agora corrompido. Eles compravam aquele cargo, porque de alguma forma trazia vantagens para o povo de Israel. E no meio desse cenário tão caótico que Lucas descreve de maneira tão detalhada, ele diz o seguinte, Deus falou com o seu povo. A voz de Deus foi ouvida. Quantos querem ouvir o Senhor nesse tempo? Diga amém. Versículo 2 diz isso. E sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. E diz o texto, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, nós vivemos dias assim, onde há tanta confusão no âmbito de governos, de política. Nós vivemos um tempo hoje, onde há tanta contaminação no meio de muitas que são autoridades religiosas e espirituais. Mas eu quero te falar e lembrar nessa noite, a palavra de Deus vai continuar vindo sobre o seu povo, sobre a igreja do Senhor. Há uma palavra de Deus. E eu quero fazer nessa noite com os irmãos 4 considerações sobre esta palavra de Deus nos cenários de crise. A voz de Deus nos momentos de crise.
A igreja superou a pandemia, a igreja supera suas batalhas de momentos que ela enfrenta, porque ela está ouvindo a voz de Deus. Não foi isso que Jesus falou para as 7 igrejas em Apocalipse, irmãos? Cada uma daquelas igrejas teve palavras específicas, mas as 7, Jesus falou, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, então diz para a pessoa que está do seu lado aí, ouça o que o Espírito Santo está falando. Como é essencial, irmãos. 4 considerações aqui no início de Lucas, no Lucas 3, que eu quero fazer nessa noite. Primeira delas, a palavra de Deus sempre vai vir sobre os servos fiéis. A palavra de Deus sempre vai vir sobre o remanescente fiel. Tinha governador, tinha sumo sacerdote, tinha muitos sacerdotes. A religião da época tinha um templo maravilhoso que Herodes, inclusive, ajudou a embelezar. Tinha tudo isso, mas a palavra de Deus não veio a Pilatos. A palavra de Deus não veio ao sumo sacerdote oficial. A palavra de Deus não veio a outros sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, mas ela vem a João, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que nasceu para a glória de Deus. Um homem que o nascimento dele já foi tão sobrenatural, irmãos. Os irmãos lembram? No Evangelho de Lucas fala bastante detalhe. O anjo Gabriel, no dia que o pai de João Batista estava ali como sacerdote, o turno dele de ministrar ao Senhor, o anjo Gabriel apareceu do lado dele, diz que foi do lado do altar. E diz que o anjo falou assim, olha, não temas, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Imagina, ele estava ali orando pelo povo, intercedendo. Que oração que foi ouvida, se é tanta oração? Se Deus falar para você hoje, a tua oração foi ouvida, quantas orações a gente não faz, né? E provavelmente, ele não estava, o anjo não estava falando da oração apenas do filho, até porque ele já tinha esquecido. E aí o anjo falou para ele assim, olha, Gabriel falou assim, a sua esposa vai ter um filho, a sua esposa vai gerar um filho. Irmão, sabe qual foi a resposta dele para o anjo, irmão? Ele falou assim, ó, como que pode? Eu sou velho e ela é estéril. Ele não ia falar que era velha, né? Ele falou, ia ter problema depois, né? Ele falou, eu sou velho e ela é estéril. E sabe qual foi a resposta do anjo, irmãos? A resposta mais surpreendente. Ele falou assim, ó, e eu sou Gabriel. Que significa varão de Deus, fui enviado por Deus. Irmão, não importa as esterilidades da nossa vida, não importa as coisas que nós esperamos que ainda não aconteceu, Deus continua sendo Deus. Deus vai falar com você na sua história, na sua dor, Deus vai falar com você no seu deserto. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus veio sobre João no deserto, porque ele era fiel ao Senhor. Ele recebeu um legado dos seus pais, que também eram fiéis ao Senhor. Havia um remanescente em Israel. Irmãos, não fique distraído com as batalhas na política e nem com as confusões no meio da igreja. Deus vai vir com palavras sobre o remanescente fiel. Deus vai liberar palavra no teu coração no meio de tudo que estiver acontecendo ao nosso redor. E não era uma palavra que João apenas ouviu, estudou e meditou. A palavra que aqui aparece no grego é rema. Ele recebeu uma palavra direta do céu queimando no coração dele. Sabe aquela palavra que Deus sopra sobre a gente? Como nós ouvimos aqui? Deus tem uma palavra rema para o teu coração, para a tua história, para a tua família, e nós precisamos buscar isso. A palavra de Deus sempre vai vir sobre corações fiéis, sobre servos fiéis, irmãos. Deus fala, Deus fala. Irmãos, alguém me perguntou, nesse ano, eu fui a uma igreja ministrar, eu nem conhecia os irmãos, a esposa do pastor, assim, na hora do lanche, com o ministério de louvor, ela, pastor Alex, quanto tempo você está no ministério? Eu já estava lanchando, eu falei assim, eu estou no ministério há 22 anos. Ela, já pensou em desistir? Assim, na frente de todo mundo. Eu respondi no automático. Não estava preparado assim, né? Como estava aqui, bonitinho. Eu comendo ali, eu falei assim, não, nunca pensei, porque eu ouvi a voz. Irmão, quando você ouve a voz de Deus, você não desiste. Quando você ouve a voz de Deus, você persevera. Quando você ouve a voz de Deus, você supera obstáculos. Deus pode, na nossa caminhada, mudar ênfase, mudar direções específicas, mas nós não temos um plano B. O nosso plano é continuar ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus veio a João.
Ele não ouviu de um saduceu, de um fariseu, veio, Deus quer encher o nosso coração de palavras remas, é aquela palavra que impacta aquele que ouve, é aquela palavra que entra e permanece na gente, não foi algo que você estudou, que você ouviu, que você anotou no culto, Deus pode usar isso. Pastor, como que eu faço para ouvir palavra rema? Se encha da palavra logos, leia a palavra, ouça a palavra, escreva a palavra, e Deus vai falando com você, e algumas palavras vão começar a saltar no teu coração, e, irmãos, a palavra de Deus vem aos fiéis, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, irmãos, como nós precisamos disso, e sabe, já tinha 400 anos de silêncio profético, porque Malaquias foi o último profeta que Deus levantou, Israel continuava fazendo culto, continuava lendo a Bíblia, continuava louvando, mas 400 anos de silêncio, mas Deus sempre tem um remanescente, tinha um remanescente ali no início de Lucas, Isabel, Zacarias, Ana, Deus tinha ali Simeão, homens que estavam ouvindo o Senhor naquele cenário de tanta crise ao redor deles. Em segundo lugar, segunda consideração, a palavra de Deus sempre vai nos levar até os que estão longe de Deus. Sabe, irmãos, olha o que diz o texto, Lucas capítulo 3, versículo de número 3, diz, ele percorreu toda a região, nas imediações do Jordão. Irmãos, quando a palavra vem sobre nós, nós vamos até as pessoas levar essa palavra, nós vamos percorrer ruas, nós vamos percorrer a nossa escola, nós vamos caminhar na academia, nós vamos caminhar nas ruas, e vamos sempre levar a palavra até as pessoas. Não adianta você apenas ficar recebendo palavra e achar que a tua semana toda é apenas uma semana que alguns usam secular. Irmãos, para quem está em Cristo não existe nada secular. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Ah, pastor, eu queria ter um cargo na igreja. Irmão, você já tem um chamado. Você é chamado para ser sacerdote do Senhor. Não, eu sou enfermeiro. Você é sacerdote disfarçado de enfermeiro. Não, eu sou professor. Não, você é um sacerdote disfarçado de professor. Você está disfarçado lá no dia a dia. Eu estou tão feliz agora que um rapaz lá na academia que me conheceu e gostou muito de mim. Quando eu chego na academia grande, ele já grita de longe, pastor, aleluia! Todo mundo já sabe que eu sou pastor. E ele vai me apresentando a todo mundo. Ele não é crente ainda, não. Ele me apresenta, já conhecem o pastor? Ele me apresenta, oh, que maravilha, está preparando o caminho. Irmão, a palavra de Deus vai vir sobre a tua vida, mas não é só para você ficar feliz, não é só para você falar, Deus falou comigo, não, Deus vai nos levar até os perdidos, lá na sua escola, lá na sua faculdade, no ambiente onde você está, você de alguma forma precisa deixar que essa palavra te faça sensível às pessoas que estão ali, estão precisando de uma palavra. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de nós termos muitas igrejas em Campos, nós precisamos estar tão cheios da palavra, encharcado, que quem chegar perto da gente, nós temos uma semente de Deus para ministrar sobre ela. Às vezes a gente conduz para outra igreja, eu sempre pergunto, onde você mora? Tal, vai numa igreja lá. Irmãos, nós precisamos ir até quem está longe do Pai. Toda bênção, quantos querem ser mais abençoados aqui? Toda bênção de Deus, irmãos, é para a gente ser bênção para outros. Deus chamou Abraão e falou, eu te abençoarei. Mas Deus falou para ele, se tu uma bênção. Então fala para quem está do seu lado, seja você uma bênção. Em terceiro lugar, irmãos, aleluia, eu acho que eu vou conseguir em meia hora. Terceiro lugar, a palavra de Deus sempre vai nos levar ao arrependimento. É isso que nós muitas vezes nos esquecemos. A palavra de Deus vem sobre os fiéis, a palavra de Deus nos leva aos perdidos, mas a palavra de Deus também nos leva a um caminho de arrependimento. Irmão, parece que João Batista só tinha uma mensagem. Ele não precisava preparar esboço não, pastora Érica. Ele não precisava esperar, ficar lutando, estudando. Ele só tinha uma mensagem, arrependei-vos. Irmão, o povo está 400 anos sem ouvir Deus. Ele podia ter uma palavra mais leve, né? Ele podia ter uma linguagem assim, mais pastora Érica, amados, queridos. Irmão, o homem chegava e falava assim, ó, raça de víboras, arrependa-se. E a minha pergunta é o seguinte, por que ele falava tanto de arrependimento, irmãos? Tem uma razão, irmãos. Porque só com arrependimento que a gente é curado. Só com arrependimento que a gente é salvo. Só com arrependimento que a gente é liberto. Deus vai nos levar a um caminho de arrependimento.
Sabe, nós, igreja evangélica, reduzimos arrependimento àquela doutrina da preparação para o batismo, mas não é. Amado, o arrependimento é a porta de entrada do reino e é o estilo de vida para permanecer no reino. Você vai ver isso Jesus ensinando no Sermão do Monte o tempo inteiro. Caminhar com Deus é um caminho de arrependimento. Há coisas que vão crescendo no nosso coração e Deus vai quebrantando, Deus vai trazendo mudança, a maneira da gente ver o irmão, a maneira da gente lidar com algumas situações. Irmão João Batista tem uma mensagem para aquele povo: arrependam-se. E não só arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Irmão, nós precisamos nos arrepender. Quantas coisas que a gente faz no início do ministério, Deus vai moldando a gente, vai quebrantando, vai transformando. Nós precisamos estar abertos a essa mudança. E é interessante quando Deus começa a mudar algumas coisas, alguns dizem assim, mas não era assim antes, né? Mas tem que ir mudando, tem que aprender com o Senhor constantemente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, para a gente falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus sempre nos levará a preparar o caminho do Senhor. Essa palavra é muito clara em João Batista. Olha Lucas 3, ele fala no versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. E ele está citando aqui, irmãos, a profecia de Isaías. E João Batista, ele tinha um ministério muito claro quanto a isso. Ele foi aquele que preparou Israel para o Senhor. Jesus que estava vindo, o ministério do Senhor Jesus que estava ali se manifestando. Mas nós somos a igreja do final dos tempos, amém, irmãos? Nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. E através da palavra de Deus que vem a nós, Deus também começa a preparar o coração das pessoas para que elas recebam Jesus, para que elas experimentem mais o Senhor. Então a palavra de Deus prepara o coração. A palavra de Deus, ele vem como um trator. A terraplanagem do Senhor no coração dos homens. É mais ou menos isso que João vai falar aqui na profecia de Isaías. Olha que interessante, no versículo 4. Preparem o caminho, endireitem as veredas. Todos os vales serão aterrados. Os montes e colinas serão nivelados. E os caminhos tortuosos serão retificados. O Império Romano, ele foi muito especializado na questão das estradas. Fizeram muitas estradas, que inclusive facilitou para o evangelho ser pregado. Irmãos, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, amém? O Império Romano preparou muitas estradas. Mas João Batista, o Senhor deu a revelação para ele, de que ele era alguém que ele ia pregar, e o coração das pessoas estaria sendo consertado, curado, transformado, para que a glória de Deus, para que eles reconhecessem Jesus, para que eles reconhecessem o reino de Deus. E aí há uma revelação tremenda, irmãos. O coração das pessoas está cheio de vales, sabe, vazios dentro das almas, dentro do coração. O coração nosso, o ser humano, tem muitos montes, às vezes, de orgulho, de altivez, de coisas que estão crescendo dentro da gente. E sabe o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus vem e vai tratar com o nosso coração, vai arrancar aqueles montes, vai estar suprindo aqueles vazios, vai estar preparando o caminho. Imagina uma estrada toda quebrada. Você já andou em estrada bem quebrada? Nós fomos a um lugar muito bonito, há alguns anos atrás, eu e minha esposa. O lugar é lindo, imagina um lugar bonito. Mas para chegar lá, irmão, tem 40 quilômetros que o carro, você não consegue andar a mais de 30 por hora. Você vai, né? E às vezes a gente conversa, que vontade de voltar lá. Mas a gente lembra da estrada e fala, não vamos não. A praia é linda, mas para chegar lá, irmão. Você sabe o que João Batista está falando? Ele está olhando para o povo de Israel. O rei está vindo. Só que para o rei entrar, nós precisamos preparar o caminho, nós precisamos ajeitar a estrada. E enquanto a preparação dos corações está acontecendo, está sendo anunciado a vinda do rei. E quando o nosso coração vai sendo preparado, irmão, sabe o que acontece? Quando a glória de Deus se manifesta, nós somos cheios da glória de Deus. Quantos querem ser cheios da glória de Deus? Nós cremos, irmãos, num grande avivamento antes da volta de Jesus. Hoje, pregando lá em Alegre, eu perguntei assim, aonde está na Bíblia? E foi um silêncio, eu nem vou perguntar aqui, porque eu fiquei esperando a resposta. Irmãos, há promessas de Deus. Joel capítulo
3, capítulo 2 e 3, fala de um avivamento, e Pedro, lá em Atos, diz assim, olha, o que está acontecendo aqui foi o que foi profetizado por Joel. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Mas Pedro fala algo lá em Atos, ele diz assim, ó, essa promessa é para vocês, para vossos filhos e para todos que vierem a crer. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Irmãos, há uma promessa de um derramar do Espírito Santo antes da volta do Senhor. Lá na carta de Tiago, ele fala das primeiras e últimas chuvas. Nós cremos que lá em Atos foram as primeiras chuvas, mas há grande chuva de Deus vindo no final dos tempos para a igreja fiel, para a noiva prudente. Sabe, irmãos? Mas às vezes nós não estamos deixando Deus preparar o caminho do nosso coração. Nós precisamos deixar Deus preparar o nosso coração. E nós, como igreja, somos aqueles que estão preparando também o caminho. Por isso, há muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Talvez teu coração tenha alguns vales aí, que Deus está querendo preencher com a graça, com a palavra, com a glória dEle. Sabe, alguns vazios na nossa história que a gente não tem resposta, que trazem às vezes dor, a gente não quer lembrar, Deus quer liberar palavra sobre a tua vida, e esses vales serão aterrados. Às vezes há raízes, há alguns montes de orgulho, de altivez, há coisas que a gente deixa crescer contra pessoas. Eu não sei você, tem gente que você nem sabe, nem conhece, mas às vezes você olha, teu coração fica resistente. Deus vai nivelar o nosso coração, irmãos. Deus vai passar, o professor Edson entende mais de engenharia, Deus vai passar com a patrola de Deus sobre a nossa vida, sabe? Aquele trator que vai preparando a estrada, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela vem para cortar, ela vem para limpar, ela vem para tirar coisas da gente, para que Deus possa colocar tudo que é dele na nossa vida. Quarta-feira eu ministrei uma palavra muito dura na igreja, sobre exortação. Estava bravo, o povo está brigando muito. Só lá, aqui não. E eu falei, nós temos que ser exortados, exortei a igreja, exortei. E irmão, 2 dias depois, uma irmã me mostrou uma mensagem, alguém estava assistindo o culto lá no Rio de Janeiro, e a pessoa não era crente, ela ouviu aquela palavra, se converteu, entregou a vida a Jesus. Você já procurou a igreja lá, falou, não, eu quero batizar. Eu falei, meu Deus, o ímpio está ouvindo a exortação, e os crentes ainda não. Ainda não ouvi nenhum testemunho de quarta-feira na igreja. E eu não preguei sobre... Mas em algum momento eu falei, olha, Deus nos exorta, muitas vezes você está buscando só a bênção, e Ele quer te dar, na verdade, a presença dEle, e aquela pessoa percebeu isso e falou, meu Deus, eu preciso desse Jesus. Irmãos, Deus vai alinhar o nosso coração. Aqui também fala de caminhos tortuosos. Há pessoas que elas vêm à casa do Senhor, elas estão envolvidas com o reino, mas às vezes ela tem vida dupla, tem coisas tortuosas no nosso coração. Às vezes o que você faz durante a semana não condiz com o que você canta na igreja, com o que você aprende na igreja. Eu fui criado em lar evangélico, eu louvo a Deus por isso. Minha avó insistia muito, minha mãe me levava à igreja, mas sabe aquela coisa que você acha que é uma cultura. E eu sempre dou esse testemunho, irmão, minha vida mudou muito. Eu, na verdade, entreguei a vida a Jesus naqueles dias, quando um dia alguém perguntou, você é evangélico? Eu falei, não sou não. Ficou todo mundo assustado na escola. Ué, meu Deus, você sempre vai lá na igreja? Eu falei, não sou não. Ué, mas por que você não é não? Eu falei, porque tudo que eles ensinam lá eu não pratico nada. Eu lembro que para mim, que estava com 16 para 17 anos, foi algo estranho, mas eu percebi que eu tinha que ser sincero, que havia coisas no meu coração que estavam fora do propósito de Deus, e ali, irmão, daquela semana eu comecei a ter um encontro com Deus, e Deus transformou a minha vida, procurei o pastor para batismo logo depois, e Deus foi mudando a minha história, irmãos, Deus vai consertar o nosso coração, irmãos. Nesses 11 anos, o Senhor tem usado a comunidade cura para preparar o coração das pessoas, porque a glória de Deus vem sobre nós. Preparar uma igreja para a volta de Jesus. Nós não estamos aqui para entreter pessoas, para encher a igreja apenas, e para que as pessoas saiam daqui dizendo, ai que emoção boa, como foi bom. Não, nós estamos preparando a igreja para a glória de Deus enquanto Jesus não vem, e para a volta de Jesus, que será eterna glória. Preparar o caminho, irmãos. E João Batista teve um ministério tão tremendo, irmãos, tem marcado muito a minha vida. Ler, meditar nesse nascimento de João Batista como esse profeta. Mas a vida dele não foi sempre fácil. Os irmãos sabem que ele foi preso, por ele denunciar o pecado. Quando João Batista estava preso, irmãos, ele
teve uma crise, ele teve uma dúvida. Ele mandou perguntar a Jesus se Jesus era ele mesmo ou se viria outro. Ele estava preso, ele sabia que ele poderia ser morto a qualquer momento, e ele cria que Jesus era o Messias. Ele passou a vida dele toda falando, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aí, irmãos, ele mandou os discípulos ir lá perguntar a Jesus, é o Senhor mesmo ou ainda vai vir outro? Jesus, na hora, sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus não respondeu apenas, Jesus primeiro demonstrou. Geralmente Jesus fazia assim, né? Diz a Bíblia que Jesus curou alguns enfermos, expulsou alguns demônios e falou assim, ó, diga a João que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo, que os oprimidos estão sendo libertos. Sabe o que João estava falando? Ou melhor, Jesus? Jesus estava citando a profecia. O reino de Deus está se cumprindo. No momento de crise que a gente passa, às vezes a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Irmãos, o reino de Deus continua se cumprindo. O reino de Deus vai se cumprir e você e eu somos chamados para ser parte desta igreja. Desta igreja que, como João Batista, vai pregar, vai anunciar, vai passar momentos de dúvida, mas não vai deixar de crer. Mas que vai continuar caminhando na palavra de Deus e que sabe a sua limitação. Porque às vezes a gente olha para João Batista e fala, meu Deus, eu queria que ele fosse pastor lá da minha igreja. Irmãos, ele era limitado, ele não trazia o foco para ele. Ele dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe? Ele foi muito claro quando ele falou assim, ó, eu batizo com água. A igreja, a gente prega, a gente batiza com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com fogo. Aquela mudança de coração, aquela transformação do caráter é obra do Espírito Santo, é obra da graça de Deus. O nosso chamado é ser voz que clama no deserto. O nosso chamado é continuar recebendo a palavra rema de Deus no nosso coração. Não importa quem é o governador, quem é o prefeito, essas coisas nós acompanhamos, nós oramos, mas o que importa é que você esteja recebendo a palavra do alto no teu coração e sendo alguém que vai preparar o caminho para a glória de Deus, e toda a carne verá a glória de Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu vou orar antes, depois nós vamos ter a ceia, mas eu queria ter um momento de oração com os irmãos. Tudo que Deus faz, amado, Ele faz através da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. A igreja nasceu pela palavra de Deus. A igreja é sustentada pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 diz isso, irmãos, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra e Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão. Você está vivo porque Deus fala, porque Deus está falando, para você permanecer vivo. A comunidade de cura está prevalecendo, porque Deus falou e Deus fala, e continuará falando com seus servos fiéis. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a nossa vida veio à existência porque o Senhor falou. Nosso nascimento também no reino de Deus se deu pelo Teu falar. É a Tua palavra que gerou em nós o ser nova criatura. Eu quero Te agradecer, Pai, porque a comunidade cura não é fruto dos sonhos da pastora, das pastoras. A comunidade cura não é fruto de um grupo de pessoas que tiveram uma boa ideia. Mas a comunidade cura, Senhor, existe porque o Senhor falou e fala. Porque a Tua voz foi ouvida na terra. A palavra rema caiu no coração dos Teus filhos. E o Senhor tem falado a essa igreja. Pai, nós sabemos que a igreja, como, ó Deus, João Batista também passa por momentos de dúvida, momentos, ó Deus, de incertezas. Mas nós voltamos para Ti e o Senhor sempre tem uma resposta. O Senhor sempre está falando ao nosso coração. E até quando há silêncio, o Senhor fala. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu Te agradeço, Pai, pela resposta dessa igreja ao Teu falar. Eu oro para que cada um que está aqui nessa noite continue Te ouvindo,
e aprendamos todos os dias a nos aquietar para ouvir melhor a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.